2 Pedro, capítulo 2, versículos de 7 a 8. Então diz assim: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Vou ler mais uma vez. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Amém, meus queridos? Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, ela é uma passagem bíblica lá do finalzinho da Bíblia, né, do Novo Testamento. É uma carta em que o apóstolo Pedro, ele escreve, obviamente, para quem é crente, para quem já se converteu, é uma carta às igrejas, é uma epístola às igrejas, apesar de serem cartas pequenas, simples, que tem no final da escritura, são cartas profundas, com ensinamentos bíblicos profundos, e é muito interessante Pedro aqui, ele resgatar uma experiência que Ló teve, algo que aconteceu na vida de Ló, como um exemplo para nós. Ele fala que Deus, ele livrou o justo Ló. É interessante que nós vemos nas escrituras a vida de Ló, e ela se apresenta lá no livro de Gênesis, lá no começo da Bíblia. Quem era Ló? Ló, ele era sobrinho de Abraão. Abraão, quando ele saiu da sua terra, né, lá ele morava com seu pai, ele morava com a sua esposa, que era a sua meia-irmã. Abrão e Sarai, eles eram meio-irmãos. E eles se casam e eles saem da terra de seus pais. Ele sai, Deus aparece para Abraão e chama Abraão para ir para uma terra que Deus queria dar para Abraão. Deus chama Abraão e Abraão crê nesse chamado de Deus, ele vai para aquele lugar. Só que Deus diz para ele sair da terra dele e sair da parentela dele. Ele fala, sai da sua terra, sai da tua parentela e vamos para um lugar que eu vou te mostrar, uma terra que eu vou te dar, uma terra que mana leite e mel, uma terra que será dada para ele. Deus se refere à terra de Canaã, que ele estava disposto a dar para Abraão. Deus, ele vê no coração de Abraão, ele vê na vida de Abraão, Deus, ele vê todas as coisas, ele vê no futuro de Abraão um homem que vai honrá-lo, e Deus chama esse homem para abençoá-lo. Só que ele fala, sai da sua terra, da sua parentela e vai para essa terra que eu te mostrarei. Só que Abraão, ele não sei se ele não entendeu direito o recado, se Deus talvez não tenha sido específico nesse sentido, sair da sua parentela, mas Abraão, ele leva um sobrinho chamado Ló, e esse sobrinho vai junto na viagem. E a história ali em Gênesis vai se desenrolando, a história vai crescendo, nós vamos conhecendo melhor esse personagem Abrão, e chega um ponto em que tanto Abrão e Ló, eles estão enriquecendo, eles estão crescendo, prosperando, mesmo no meio do deserto, ali com as suas tendas, eles crescem, eles prosperam, eles começam a ter empregados, eles começam a ter gado, e começa a criar um problema interno. Os empregados de Ló começam a ter diferenças com os empregados de Abrão, começa a dar problema. O convívio deles não é um convívio saudável. E aí eles conversando, eles têm uma ideia de se separarem, cada um ir para um lugar, e Ló decide ir para uma região e Abraão fica com uma outra. Obviamente, Abraão, o tio de Ló, ele deixa Ló decidir para onde ele quer ir. E a Bíblia diz que Ló, ele olha para umas campinas muito verdejantes, para um lugar muito bonito, que ali era próximo à cidade de Sodoma. E diz que ele estende as suas tendas até próximo, até as portas de Sodoma. Ele foi para um lugar bonito, mas aquelas cidades, nós vemos a fama dela na Bíblia, eram a Sodoma e as cidades circunvizinhas, tinha uma outra também, Gomorra, e outras pequenas cidades ao redor, eram cidades ímpias, que viviam de maneira dissoluta, eles viviam de maneira terrível. E Ló vai morar naquele lugar, e Abraão vai para o outro lado, no deserto, e é interessante que ali mostra que depois que eles se separam, Abraão faz uma oferta a Deus, Abraão adora a Deus, ele constrói um altar a Deus, e Deus aparece para Abraão e faz uma aliança com ele.
Até dando a impressão que enquanto Abraão estava com Ló, aquela aliança não havia sido feita. E depois, na condição dele estar sozinho, Deus faz uma aliança com Abraão. Mas, voltando para Ló. Ló ele vai para essa cidade, que é uma cidade apresentada para nós como uma cidade terrível, uma cidade cheia de problemas, de pecados morais, cheio eles andavam longe de Deus, eles faziam coisas terríveis, coisas que desonravam o nome do Senhor, eles eram pessoas ímpias. A Bíblia fala para nós sobre essas coisas, e Ló, pelo menos lá, dá a entender que Ló ele vivia ali naquela cidade e estava tudo bem, porque ele viveu ali muitos anos, ali ele se casou, ali, segundo as escrituras, nós entendemos que ele teve filhas e filhos, né, que dá a entender, porque os anjos, quando vão para aquela cidade para falar com Ló, eles se referem aos filhos de Ló, que talvez estejam morando na cidade, e não com o pai em sua casa, e ali anos se passaram. Então, para ele ter filhas adultas, filhos adultos, muitos anos se passaram. Nós acreditamos, talvez, que entre 20 e 25 anos, pelo menos 30 anos, nós sabemos exatamente, teria que fazer o cálculo, levando em consideração a idade de Abraão, o período que eles se separaram, mas com certeza muitos anos, algumas décadas se passaram, e Abraão viveu naquela cidade daquela forma. E aqui, Pedro, ele está falando para nós que Ló, ele era justo, e ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Ele está falando que ele era justo e ele já estava enfadado, cansado, ele estava se sentindo desmotivado, ele estava se sentindo triste, para baixo, de ver o que os homens faziam naquela cidade. Essa era a situação de Ló. Ló, ele sofria pela injustiça que ele vê naquela cidade. E eu peguei essa passagem bíblica para falar com vocês hoje, para nós nos perguntarmos, porque será que as maldades e as corrupções que tem no nosso mundo, que nos cercam, de alguma forma isso nos aflige? Será que nós temos afligido a nossa alma? Será que nós temos ficado tristes com as coisas que nós vemos ao nosso redor? Ou, como muitos, nós nos moldamos ao mundo, nós temos a mesma forma do mundo? A Bíblia fala que Ló, ele naquele lugar, por ser justo, ele se afligia. Mas aí nós vamos entender, Ló tomou uma decisão, ele foi para uma cidade que não era boa, ele foi para um lugar que não era bom, e ele, com certeza, já se ele amava a Deus, nos primeiros dias, nas primeiras semanas que ele morou lá, ele já deveria ter percebido que aquele não era um lugar para ele criar sua família, não era um bom lugar para ele ter uma esposa, ter filhos, Não, ele deveria procurar um lugar melhor. Se ele se afligia todos os dias, é que ele se acostumou àquilo, mas a Bíblia diz que ele se afligia, né? Ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens, porque este justo habitando entre eles afligia todos os dias a sua alma justa. É como se Deus está dizendo para nós que Ló, ele tinha uma alma justa, mas ele se sujeitava a ficar naquele lugar, e isso ele se afligia todos os dias. Ele poderia ter saído de lá antes, ele poderia ter evitado morar naquele lugar, mas enfim, a história diz que ele todos os dias afligia a sua alma. E eu olho para nós vivemos num mundo que talvez esteja igual a Sodoma, a Gomorra, aquelas cidades daquela época. Tudo bem que a cidade ela tinha alcançado um grau de perversão que não se vê em nenhum outro lugar da história, no nível que tinha. Por exemplo, Deus ele envia anjos, e uma pré-aparição do anjo do Senhor, que é Cristo, que aparece lá para falar com Abraão, dizendo que vai destruir a cidade. Abraão, ele intercede, ele fala para Deus, se tiver pelo menos, né, ele vai negociando do número de justos, e Deus fala que se houvessem justos dentro da cidade, ele não a destruiria. E aí Deus, ele envia anjos lá para conversar com Ló, para livrar a Ló. É disso que fala, ele livrou esse homem, ele salvou Ló da destruição que viria. E aqueles anjos, quando chegam naquela cidade, os homens da cidade, quando veem aqueles anjos, falam que desde o mais velho até o mais novo, até as crianças, queriam abusar dos anjos. Essa era a maldade de Sodoma e Gomorra num primeiro momento, porque a Bíblia fala muito mais sobre a maldade dela. E às vezes nós focamos só na questão da iniquidade sexual, da iniquidade moral, mas tem mais coisa. E tem coisa, às vezes, que a Bíblia, na realidade, ela dá uma ênfase maior para um outro lado
de Sodoma, a sua soberba, a sua falta de misericórdia, do que exatamente dessas coisas. Mas se nós somarmos tudo, não há uma cidade, pelo menos que a Bíblia nos apresenta, tão perversa quanto a cidade de Sodoma. E nós vivemos no mundo hoje, nós estamos aqui no nosso país, no mundo, e as perversidades, será que as perversidades dos homens, elas realmente nos incomodam? Será que nós nos incomodamos com as coisas? Será que quando nós assistimos ao noticiário, será que as coisas que nós vemos acontecer nos incomoda? Será que nós estamos tão acomodados ao mundo que nós conseguimos assistir programas que afrontam diretamente a Deus, afrontam diretamente as morais, os bons costumes, e essas coisas não nos deixam indignados? Nós concordamos, nós achamos graças, nós conseguimos rir de coisas que são contrárias a Deus? Ló, apesar de tudo, a Bíblia diz que Ló tinha uma alma justa, ele era um homem justo, e essa injustiça que ele via esses homens fazendo incomodava o seu coração, e isso o atacava diretamente. Todo dia ele afligia a sua alma justa. Nós, como igreja, nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Será que nós temos nos afligido? Não, eu ando inconformado, eu fico triste. Mas quando nós nos aliamos a essas pessoas, quando nós estamos, eu não digo nos afastarmos de ninguém, mas quando nós conseguimos rir daquilo que é imoral, quando nós conseguimos compartilhar, achamos até engraçado e compartilhamos com os outros coisas que vão contra os bons costumes, aquilo que Deus falou, será que não está faltando sensibilidade espiritual em nós? Será que o nosso coração anda tão insensível para as coisas de Deus que, diferentemente de Ló, a gente não consegue? E nós vemos, inclusive, que diferentemente de Ló, nós não conseguimos nos afligir, nós não temos uma expectativa, porque se nós não formos afligidos, queridos, nós não vamos orar por esse mundo, nós não vamos querer pregar o evangelho da salvação para as pessoas, nós não vamos querer mostrar Jesus a elas. Por quê? Porque nós achamos que está tudo bem, e se está tudo bem, nós estamos dando risada com o mundo, nós estamos achando tudo muito legal, muito, muito engraçado, né? muito natural, nós não vamos fazer nada para que esse mundo seja mudado. E Ló não pôde fazer nada dentro da sua cidade. Na realidade, nós vamos ver que Ló, mais para frente, ele perde a esposa, ele perde os filhos, que dá a entender que ele tinha, porque eles não foram atrás de Ló. E talvez as suas filhas só foram atrás de Ló mesmo porque elas estavam dentro de casa, elas não eram casadas, porque elas tinham lá, a Bíblia diz que Ló tinha genros, mas seus genros, quando Ló foi falar do que ia acontecer, eles zombaram. E quando alguém zomba do que nós falamos, baseado naquilo que Deus está dizendo, é porque a pessoa não crê, as pessoas são incrédulas. Então Ló, na realidade, nós olhamos para Ló aqui na história de vida dele, Ló ele não conseguiu convencer ninguém, ele não conseguiu levar ninguém a temer a Deus. Ele temia, mas ele não foi um exemplo de temor. Ele vivia talvez de tal forma que a alma dele se afligia, mas ele não conseguiu convencer ninguém. A própria esposa, que não era para olhar para trás quando saísse de Sodoma, ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Esse olhar para trás da esposa dele significa que ela não queria largar aquilo, porque ela estava apegada àquelas coisas. E no fundo, talvez a maioria de nós, se não houver realmente uma transformação do Espírito Santo no nosso coração, nós somos como a esposa de Ló. Talvez a grande maioria de nós teríamos olhado para trás. A Bíblia, inclusive, diz que Ló ele se demorava a tal ponto dos anjos terem que pegar ele pela mão e sair arrastando. E pegaram ele, a esposa e as filhas. Os anjos pegaram pela mão e saíram arrastando. Eu olho para essas coisas e fico pensando, se os anjos não tivessem feito isso, eles tinham ficado na cidade, eles tinham morrido lá naquele lugar, porque eles estavam apegados àquele mundo. Mas aqui a Escritura diz para nós que Ló, ele afligia o seu coração todos os dias. Talvez Ló tenha crido, mas na hora de fugir, a sua esposa não acreditava, suas filhas não acreditavam, e ele ficou com elas. Talvez ele tenha ficado com elas porque ele viu que elas não criam e elas não iriam, ele estava disposto a morrer por sua esposa, por suas filhas, e os anjos vêm dessas coisas. Ele pegou a Ló, eles pegaram a Ló, pegaram a sua esposa e pegaram suas filhas, que era o motivo que prendia Ló naquele lugar. Para nós pensarmos, como está o nosso coração, como que são essas coisas. Aqueles homens e mulheres, eles faziam coisas terríveis naquela cidade. Era uma cidade que não amava a Deus. Tem uma passagem aqui no livro de Ezequiel que eu quero compartilhar com vocês, Ezequiel capítulo 16, versículo 49, que você pode ver aqui na tela. Olha o que ele fala assim, ó: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma.
Foi essa. Qual? Tua irmã. Ele se refere até tua irmã como se referindo a Judá, né? Que nesse momento tinha pecado e tinha sido levado pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia. Eles estavam debaixo do domínio inimigo. Então ele tá comparando Sodoma com a irmã do povo de Judá, né? Ele fala: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade que Deus está dizendo? Soberba. Soberba, orgulho, fartura de pão. Eles tinham tudo, sobrava. E abundância de ociosidade. Eles tinham tempo de sobra, eles ficavam arranjando coisa para fazer, mas para matar o tempo. Eles não se dedicavam a nada de Deus. Ela e suas filhas. Então está falando de Sodoma e as demais cidadezinhas ao redor, que eram chamadas de filhas. Mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. É interessante nós vermos citar Sodoma dentro de um contexto que não é um contexto imoral por si só, mas é um contexto espiritual de soberba. Soberba, fartura de pão, como se eles dissessem, não falta nada para nós não precisamos de Deus. A abundância de ociosidade. A pessoa que se você der 30 horas por dia para ela vai gastar essas 30 horas por dia só com ociosidade. Ela não vai fazer nada que seja algo realmente relevante para a vida espiritual dela, para Deus. Não, é ociosidade. Ela vai fazer tudo menos alguma coisa que a leve para mais perto de Deus. Se você der 200 horas por ano para a pessoa, essas 200 horas ela vai usar na ociosidade. E foi esse o pecado. O pecado deles que Deus está focando, ele nem falou aqui que eles eram adúlteros, adúlteras, que eles não se casavam. Não, ele não falou isso. Ele não falou que eles viviam em fornicação ou que viviam hoje, inclusive virou um termo até de sodomia, né? A questão das pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Tem esse nome de sodomia porque vem de Sodoma. Então que não, a Bíblia ela está focando, sabe qual é o pior deles? O pior é a soberba, a fartura de pão. Eles tinham tudo do bom e do melhor, tinha tempo de sobra, mas nunca ajudaram o pobre e o necessitado. E Ló, vendo todas essas coisas, todo esse pacote, os pecados morais, os pecados espirituais, o coração soberbo, a falta de misericórdia com o pobre e com o necessitado, isso enchia o coração de Ló de tristeza. Então nós olhamos para essas coisas e nós pensamos, Senhor, como que está a nossa vida? Como que está o nosso coração? Nós temos que entender que Deus ele quer fazer algo nesse mundo, ele quer fazer algo nesse mundo, mas enquanto os seus filhos eles conseguem conviver com o mundo, ainda que fica com aquela tristeza que Ló tinha, mas não faz nada pelo mundo. Sabe, Deus, enquanto nós estivermos desse jeito e não fazemos nada, algo tem que mudar. Deus, ele quer mudar a história da humanidade. Deus, Jesus, ele morreu na cruz para salvar o pecador. E enquanto nós, como igreja, nós estivermos vivendo e desfrutando desse mundo como se nada fosse acontecer, como se não viesse uma destruição, assim como veio. Inclusive, olhamos para essa história aqui de Sodoma e Gomorra na Bíblia, nós estamos vendo uma forma do que vai acontecer no fim dos tempos. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre essas coisas, ele usa duas figuras de linguagem para se referir ao fim dos tempos. Uma delas é Noé, ele pega o exemplo de Noé, mas Noé, diferentemente de Ló, Noé converte a sua esposa, ele era um exemplo de cristão. Então a esposa de Noé era convertida, as filhas de Noé eram convertidas e seus genros eram convertidos. Então a Bíblia diz que Noé, sua esposa, suas filhas e seus genros entraram na arca, e aí veio o dilúvio e destruiu todo mundo. Jesus cita isso. Eles se casavam, se davam em casamento, até que veio o dilúvio e destruiu a todos. E depois Jesus, na mesma sequência, ele fala de Ló. Ele fala, Ló também vivia naquela cidade, só que ele não fala que casavam e se davam em casamento. Ele fala que eles construíam, eles plantavam, ali eles tinham as suas vidas, eles foca uma vida completamente material, uma vida de crescimento material. E até que veio o fogo do céu e destruiu a todos. E Deus sempre ele vai procurar no meio do juízo pessoas a quem ele quer salvar. E isso vai acontecer em breve. Em breve nós estamos vendo o mundo entrando naquilo que Jesus
princípio das dores. Nós estamos começando a vislumbrar um horizonte onde em breve a tribulação apontada pela Bíblia, apontada pelo Senhor Jesus, ela vai acontecer. E quando essa tribulação começar a acontecer, é como Sodoma, o fogo caindo do céu, é como o dilúvio lá em Noé. E quem creu vai ser poupado dessas coisas. E quem não creu vai perecer. Noé conseguiu convencer sua família, ele conseguiu convencer sua esposa, ele conseguiu ensinar a fé para os seus filhos. Vai ter pessoas, queridos, que não conseguiram passar isso para os filhos. Será que se acontecesse isso que aconteceu aqui em Sodoma, estivesse acontecendo hoje, será que a gente ia conseguir levar alguém da nossa família, dos que nós amamos conosco? Ou eles iam ficar zombando, ou eles não iam querer saber? Ló, ele se salvou porque os anjos pegaram ele pela mão, levaram a esposa, mas a esposa ainda olhou para trás. Eles falaram, não olhe para trás. Eles avisaram, e ela olhou para trás, e ela foi transformada numa estátua de sal. Esse olhar para trás diz o seguinte, eu não quero ir, eu quero ficar, eu gosto disso. Será que hoje se nós tivéssemos que ser tomados à força, aqui como os anjos tomaram a Ló, que é até uma figura do arrebatamento, arrebatar é arrancar a força, é tomar a força. Será que se hoje nós tivéssemos que ser tomados à força, nós íamos querer ser tomados? Tão apegados a esse mundo, a essa Sodoma, a esse Egito, que nós queremos ficar. Essa é uma palavra para nós pensarmos. Ló, ele estava angustiado e a Bíblia diz que Deus o levou, Deus arrebatou ele. Depois, ele, com as suas filhas, você lendo lá a história lá em Gênesis, ele formou 2 nações com suas filhas. Nações de um caso bem estranho, que as próprias filhas engravidam do pai, uma ideia delas. Elas embriagam seu pai e cada uma engravida do seu próprio pai. Os moabitas e os amonitas, eles são descendentes dessas filhas de Ló. Então nós vemos, queridos, que as nossas decisões elas podem afetar todos o nosso futuro. Inclusive as 2 nações que nasceram delas foram inimigas da nação de Israel. E nós temos que entender o seguinte, Ló ele era um homem justo, e ele justo, ele tinha fome e sede de justiça. Ele queria, a Bíblia diz que todo dia o seu coração se afligia, mas quando os anjos chegam em Sodoma, ele está lá na porta da cidade. Eu não quero julgar, eu não quero analisar nada que a Bíblia não diz, mas ele poderia estar em outro lugar, mas ele ficou lá naquele lugar. Ele tinha um coração aflito, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Aqui eu tenho uma passagem no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 6, Jesus diz assim, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós temos que pesar no nosso coração, será que nós temos fome e sede de justiça? Será que nós realmente nós ansiamos para que a justiça de Deus venha a se cumprir no mundo? Ou será que nós só nos preocupamos com justiça quando essa justiça tem a ver conosco, em nos abençoar? Será que é assim? Será que é dessa forma? Nós temos que entender que a fome e sede de justiça vem sobre a vida daquelas pessoas que realmente amam a Deus, que realmente se preocupam com o Senhor. E na realidade nós temos que entender que o Espírito Santo ele vai trabalhar na vida daquele que tem fome e tem sede de justiça. Jesus falou, né? Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E essa passagem falando que Jó, ele era um homem justo e a sua alma justa ansiava por justiça, diz para nós que nós precisamos também nos colocarmos nesse lugar, porque Jesus diz que aquele que tem fome e sede de justiça serão fartos. A primeira vez que a palavra justo aparece na Bíblia, ela se refere a Noé, foi o que eu falei agora. Né? Se nós olharmos aqui para Gênesis capítulo 6, versículo 9, que eu quero ver aqui com vocês, ele fala assim, ó: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então a primeira vez que aparece a palavra é aplicada a Noé. A Bíblia diz que essas são as gerações de Noé. Ele vai falar da descendência dele, porque é algo que vale a pena se falar, mas ele fala que Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Não significa que Noé, ele não pecava. Noé pecou, Ló pecou, nós pecamos, mas a justiça é algo que está dentro da pessoa. Ele não se conformava com o que o mundo fazia, ele não fazia da mesma forma, ele agia diferente. É como se disséssemos,
ele nadava contra a correnteza. E a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, diz que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. A justiça de Deus foi imputada para Abrão, quer dizer, Abrão foi declarado justo porque ele creu no Senhor. E essa justiça era o que tinha no coração de Ló. Ele era um homem justo, a sua alma justa. Todos os dias se afligiam por conta do que o povo fazia. Né? Tem um salmo que eu acabei não colocando aqui, não vai dar para mostrar para vocês, mas você pode abrir aí ou anotar e depois ver na sua Bíblia. Salmo 119, versículo 158. O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. E você pode ver lá, Salmo 119, versículo 158, o salmista diz assim, ó: vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. O salmista está dizendo, eu vi os transgressores, eu vi o que eles faziam, e isso me afligiu, eu fiquei aflito, porque eles não observam a tua palavra. E Ló era um homem assim, e Abraão era um homem assim, e Noé era um homem assim, e Jesus era assim. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, ele vê Jerusalém naquele estado espiritual caído, aquele estado espiritual lastimável, e ele fala, ele externa o seu sentimento, ele fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que persegue aqueles que te são enviados. E ele fala, quantas vezes, falando como se fosse Deus, quantas vezes eu quis te juntar debaixo das minhas asas, assim como uma galinha, ela cuida dos seus pintinhos, ela abriga os seus pintinhos, eu quis fazer isso. Mas Jerusalém não deu ouvido. Jesus ali lamentava, porque a destruição sobre Jerusalém estava próxima. Ele sabia que em breve, daqui a alguns anos, Roma iria destruir Jerusalém, iria destruir o templo, iria acabar com todas aquelas coisas e o povo de Israel ia ser disperso por todo o mundo. Meu irmão, minha irmã, em breve, a palavra de Deus mostra para nós que um dia a tribulação ela se levantará na terra. Um dia as coisas ficarão muito piores do que hoje. Eu gostaria, obviamente, de ter uma palavra uma palavra melhor para dizer, mas é o que a Bíblia nos diz. A boa nova é que Deus cuida de nós, Ele está no controle das nossas vidas, Ele nos ama. A palavra de Deus mostra lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, Ele fala assim para a igreja, viste que guardaste a palavra da minha perseverança, eu vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Lá em Lucas capítulo 21, Jesus diz para nós orarmos em todo o tempo e nos acharmos por dignos de estarmos, quando todas essas coisas forem acontecer, estarmos de pé diante do Filho do Homem. Quer dizer, Deus ele nos protege durante esses problemas, ele guarda aquele que ama, como ele protegeu a Ló. Deus tirou Ló daquele lugar, Deus salvou Ló, e ele estava disposto, até pelo amor de Ló por sua esposa e suas duas filhas, os anjos trouxeram também. Não deu muito certo, mas por amor de Ló, aquelas pessoas, mesmo elas contra a vontade, elas vieram. Uma se perdeu, as duas filhas já começaram errado, deram origem a povos, e os filhos de Ló, que os anjos falam dos filhos dele, que moravam lá em Sodoma, morreram em Sodoma. E as coisas estão se cumprindo de acordo com as escrituras. E nenhum de nós queremos perecer como Ló pereceu, como a esposa de Ló pereceu, os filhos de Ló pereceram, e todos seus amigos, todos seus conhecidos. Porque quando nós olhamos às vezes para a história, nós vemos só o personagem principal. Mas Ló, ele fez uma família naquele lugar, ele devia ter negócios naquele lugar, ele deveria ter gado, ele era um homem honrado, ele ficava na porta da cidade, na porta da cidade ficavam os homens que julgavam a cidade, que era como se fosse parte do conselho da cidade. Então ele deveria ser um homem importante, ele tinha negócios, ele tinha prestígio, ele tinha uma casa, ele tinha família, sua esposa tinha a família dela, os seus filhos, que provavelmente já eram casados, tinham suas noras, as suas famílias, os seus netos, e num piscar de olhos, Ló perdeu tudo que ele tinha, mas ele poderia ter evitado essas coisas, ele poderia, já que o seu coração estava afligido com todas essas coisas, ele poderia ter feito as coisas de maneira diferente. A Bíblia apresenta para nós a história para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros. Por isso que muitos anos depois Jesus fala de Ló, mostrando como vai ser o fim dos tempos, e nós vemos agora Pedro falando de novo de Ló, que ele vivia ali inconformado com os habitantes da cidade, com o que as pessoas faziam, com o procedimento daqueles homens e aquelas mulheres. Meu irmão, minha irmã, Deus ele está falando conosco nessa noite, para que nós voltemos o nosso coração a Ele.
para que nós não venhamos ficar só com um discurso de inconformidade com o que o mundo faz, não, mas para que nós venhamos tomar uma posição, para que nós venhamos fazer algo, para que nós venhamos ser luz nesse mundo, sal da terra. Nunca o mundo precisou tanto de luz e de sal, para que sejam iluminados, para que sejam temperados, para que venha a dar sabor, para que venha a ser conservado. Nós temos que abençoar esse mundo. E essa é uma missão da igreja. Jesus deu essa missão para nós. E muitas vezes nós estamos acomodados, nós estamos apegados a esse mundo, nós estamos caminhando e muitas vezes, muitos de nós não somos nem diferentes das pessoas que habitam nesse mundo. Na realidade, nós fazemos as mesmas coisas que eles fazem, andamos como eles andam, cantamos o que eles cantam, ouvimos o que eles ouvem e rimos das coisas que eles fazem, enfim, e participamos muitas vezes das suas ações, se não de maneira direta, de maneira indireta. E Deus, Ele quer nos abençoar, queridos, Ele quer mudar a nossa situação. Para nós terminarmos, eu quero ler com vocês um último versículo, lá do finalzinho da Bíblia, lá de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, versículos 11 a 14. Ele fala assim, lá no final, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, como Ló, como Abraão, como Noé, como cada um de nós podemos ser, né? Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, Jesus dizendo, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus está falando, eu venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. É como se fosse, eu sou o A e o Z, né? E ele complementa, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O derradeiro é o último, aquele que fica por último. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. É isso, meu querido e minha querida irmã. Nós temos que olhar para essas coisas e pensar no nosso coração que Deus é conosco, que Deus que Ele quer nos guardar, Ele quer nos abençoar. Nós precisamos andar com Ele em todo tempo, mas nós temos que andar em justiça. Existe uma justiça para nós andarmos nesse mundo. Existe um testemunho que nós precisamos dar para essas pessoas. Porque imagina se nós estivéssemos na época de Noé. Na época de Noé, se viesse o dilúvio, a forma como está o nosso coração hoje, será que nós seríamos convidados a entrar na arca? Se nós vivêssemos na época de Ló, será que o nosso coração como está hoje, será que Deus enviaria anjos para nos tirar da cidade de Sodoma? Essas são perguntas que nós temos que nos fazer todos os dias. Naquela época, poucos homens amavam a Deus, mas hoje a igreja, ela tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita naquele que entregou a sua vida para Jesus. Então você pode sim, nós podemos sim viver muito melhores até do que Noé viveu, do que Abraão viveu, do que Ló viveu. E tem algo vindo aí pela frente. O horizonte mostra para nós que coisas estranhas irão acontecer, que coisas irão se levantar num futuro não tão distante. As Escrituras falam para nós que um dia viria um período da história que nunca houve e nunca mais haverá igual, que é a tribulação. Isso não é para trazer medo para nós, é para trazer um temor que nós precisamos sim influenciar o máximo de pessoas que pudermos, para que, como Ló, foi chamado pelos anjos, elas também sejam. Assim como Abraão intercedeu por Ló, Deus se importou em levar os anjos lá naquele lugar para trazer Ló de volta. Quantas pessoas nós conhecemos que talvez às vezes na nossa vida mesmo, se essas coisas acontecessem agora, será, queridos? Será que o nosso coração está totalmente entregue ao Senhor? Será que nós amamos Jesus de verdade a ponto de termos a certeza de que todas essas coisas nos cobrem? Se você ama o Senhor, se você entregou a tua vida a Ele, se você vive de acordo com o Evangelho e as Escrituras, querido, você está salvo, é o que a palavra de Deus diz. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Não é o que nós fazemos, não são as nossas obras, não, mas isso é o sacrifício de Jesus por nós, o que Ele fez por nós. Essas coisas nos levam à salvação eterna. E se você entregou a tua vida a Cristo, se você não entregou, ainda está em tempo, você pode fazer isso agora, mas se você já entregou, queridos, se apega na mão do Senhor, pede para Ele
estratégia para você, diferentemente de Ló, que não conseguiu influenciar a vida de ninguém, que você seja uma influência. Que você seja uma influência na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus amigos, na vida dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, porque Jesus é real. As coisas que estão para acontecer são reais. E será que nós temos vivido o verdadeiro evangelho? Será que ou estamos só como Ló, só preocupando o nosso coração, afligindo o nosso coração, estamos com o coração aflito, apertado, mas na realidade nós temos feito muito pouco, às vezes nada, para que as pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. É isso que eu queria compartilhar com vocês, meu querido e minha querida irmã. Queria compartilhar nessa noite, amém?